Lucas 17:5 diz assim: os apóstolos disseram ao Senhor, diga comigo, aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Está falando da moreira como tem um monte. Se disserdes a esse monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá aquilo que diz, tudo, diga comigo, tudo o que você disser lhe será feito. Essa história de aumenta a nossa fé, a fé de uma pessoa, ela não é aumentada simplesmente porque a pessoa, ele diz, aumenta a minha fé, e sim pelo exercício dessa fé, pela prática dessa fé. Aí, hoje pela manhã, nós estávamos meditando, falando a respeito de Jacó, né? Sonhos. Chega Jacó, numa confusão de família, numa confusão entre ele e o irmão dele, ele tem que sair fugido, vai para uma terra distante, sem saber o que ia fazer nessa terra. Chega nessa terra, primeira noite, ele passa a noite com a cabeça numa pedra. Ali ele tem uma atitude de fé, ele faz um voto com Deus, ele fez um voto com Deus: se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar nessa jornada, tudo que vier às minhas mãos, tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos, eu vou te dar o dízimo, eu vou, certamente te darei o dízimo. Deus abençoou, ele começou a trabalhar para um homem chamado Labão, começou, através da sua bênção, ou da bênção de Deus sobre a vida dele, Labão começou a prosperar. Labão viu que estava prosperando através da administração de Jacó. Chega um momento que ele diz: olha, eu tenho cuidado do que é teu, mas agora eu vou cuidar do que é meu. Ele diz: não, eu tenho visto que Deus tem me abençoado por seu intermédio. Determina o teu salário, que eu vou te pagar. Ele disse: você não vai me pagar nada, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar a cuidar do rebanho, e a partir de agora, o que nascer listrado, ou salpicado, ou malhado, isso será meu salário. Nós vamos, era uma atitude de fé. Naquela atitude de fé, naquilo que ele determinou pela fé, ele foi lá, aonde o rebanho bebia água, aonde as ovelhas iam para beber água, ele pegou várias varas
e foi descascando e fazendo listras nessas varas, porque ele cria que quando o rebanho fosse beber e olhasse para aquelas listras, então ao acasalar, eles iam nascer listrados, como ele precisava que acontecesse. Ele colocou aquilo diante dos olhos das ovelhas, que não é uma atitude diferente daquilo que muitas vezes nós orientamos num projeto como este. Você colocar diante dos seus olhos aquilo que você crê, aquilo que você está projetando, aquilo que você está orando, profetizando, como colocar a imagem. Hoje nós vimos aqui quantas pessoas que fizeram isso, colocando a imagem, colocando uma foto, colocando a foto do carro que queria conquistar, a foto da casa. E exatamente como a semana passada, quantas pessoas que deram seu depoimento aqui dizendo que aquilo que exatamente como colocou no projeto foi o que alcançou, o que conquistou. Mas observe que as coisas nem sempre são mar de rosas, né? Acontece exatamente como a pessoa gostaria que fosse. Nessa caminhada, nessa atitude de fé, aconteceu do acordo ser mudado. Quantas vezes mudaram o acordo com Jacó? 10 vezes. Aí o anjo do Senhor aparece a Jacó e diz assim a Jacó: Jacó, eis-me aqui, levante os teus olhos e veja que os machos que cobrem as ovelhas são salpicados, listrados ou malhados, porque eu tenho visto o que Labão te fez, ou está te fazendo. Levante os teus olhos e veja, que é aquilo que nós ensinamos dentro da igreja. Levante os olhos e veja, é a pessoa sonhar acordado. Não é sonho da noite, não é sonho dormindo, né? É a pessoa sonhar acordado. Levante os teus olhos e veja. Levante os teus olhos e veja o teu milagre. Levante os teus olhos e veja aquilo que você crê que vai acontecer, aquilo que precisa acontecer. O anjo apareceu a Jacó e disse isso. É o que eu falava. Você sabia que eu, os pastores, a bispas, nós somos chamados de o anjo da igreja? Sabia disso ou não? Sim ou não? Eu sou o anjo dessa igreja. E quando, pelo Espírito Santo, nós ensinamos, orientamos, somos usados por Deus para fazer você crer, para falar com você. Quando o anjo mandou Jacó fazer isso, é porque Deus queria realizar aquilo. Deus queria operar aquele milagre. Deus queria agir de forma sobrenatural, porque ali era necessário que houvesse uma intervenção divina. Havia necessidade que o Senhor tocasse na natureza daqueles animais, mexesse com a genética daqueles animais. Amém? Mas quem falou com ele? O anjo. Ele creu na palavra que o anjo falou com ele. Ele fez exatamente como o anjo o orientou. O problema é que muitas pessoas hoje não creem. Às vezes, quando nós coloca diante dos teus olhos, projeta, levanta os teus olhos e veja a materialização dos teus projetos. Esse é um projeto. Ele tinha um projeto, tanto é que ele determinou pela fé.
O anjo direcionou, o anjo orientou, ensinou ele a agir a fé. O anjo mostrou como aumentar a fé. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: fique com essa moreira, ou fique com o monte, se você quiser, que tem a outra passagem que se refere ao monte, arranque-se, plante-se no mar, e elas lhe obedecerá, ou tudo o que disser lhe será feito. Agora, a fé, ela não aumenta simplesmente porque você diz assim: aumenta a minha fé. A fé de ninguém vai aumentar por isso. Nós temos a oportunidade de agir a nossa fé. Nós temos a oportunidade de exercitar a nossa fé, de praticar a fé. E como a nossa fé é aumentada? Pelas nossas experiências. Pelas nossas experiências. A cada um de nós foi dada uma medida de fé. E conforme nós usamos essa medida, nós temos experiências com Deus. E quando nós temos uma experiência com Deus, essa medida, ela aumenta. Nós cremos mais. Essa fé vai aumentando. Amém? Deixa eu ler outra passagem. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. Aí vem a sequência, né? Que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Ou seja, creu antes de ver, creu primeiro, acreditou primeiro. Bem-aventurado, porque essa é uma fé. Para muitas pessoas, o Senhor está falando assim: ó, pare de duvidar e creia. Para de ser incrédulo e creia. Pare de duvidar e creia, porque assim você será abençoado. São atitudes de fé. Você observa aqui. Volto lá para Jacó. Jacó, levante os teus olhos e veja. Levante os teus olhos e veja o teu milagre. Levanta os teus olhos e veja nascendo, salpicado, listrado e malhado. Aquela era uma atitude de fé. Enquanto isso, ele estava lá, agindo, cuidando do rebanho. Ele estava trabalhando, colocando as varas diante dos olhos dos rebanhos. Ele estava lá cuidando, fazendo o seu melhor. E Deus fazendo o sobrenatural, Deus operando o sobrenatural. Amém? É isso que nós precisamos crer. Deus coloca sonhos, e quando Deus coloca esses sonhos, você vê que Deus nos ensina a sonhar, né? E quando nós seguimos a direção do Senhor, é porque Ele vai materializar. O anjo não ia dizer para Jacó: levanta teus olhos e veja, porque não vai acontecer nada. Levanta os teus olhos e veja. Através dessa atitude de fé, o milagre estaria acontecendo, o sobrenatural estaria acontecendo. E sabe qual é o mais interessante? Nós estamos falando de vida
financeira, prosperidade. O mais interessante é que ele chegou naquela terra. Ele chegou naquela terra só, com um cajado nas mãos só, um pedaço de pau nas mãos. Ele saiu de lá casado. Ele saiu de lá com filhos, com 2 caravanas, com rebanhos e mais rebanhos. Deus pegou aquele homem pequeno e fez dele grande. Toda prosperidade, a verdade é que ele se tornou mais rico do que a pessoa que ele trabalhava. Ele ficou mais próspero do que o homem que ele trabalhava. Por quê? Pela fé. Porque Deus honrou a sua fé. Deus o abençoou. Amém? Você vê que não basta, não foi uma atitude de fé. Não foi uma atitude de fé. Foram várias atitudes de fé. Ele chegou com a mão na frente e outra atrás. Dormiu com a cabeça numa pedra. Quando ele pisou naquela pedra, a primeira coisa que ele fez foi fazer um voto com Deus. Fez um voto com Deus e continuou agindo a fé. Fez um voto com Deus e foi trabalhar. Deus começou a abençoar. Começou os problemas. Começou as trapaças, as pessoas, a pessoa tentar lesá-lo, prejudicá-lo. Mas ele estava na fé. Vem um anjo, fala com ele. Ele vai lá, haja fé, coloca as varas diante dos bebedouros. O anjo fala com ele: levanta os teus olhos e veja. Ele levanta os olhos e vê. Amém? Uma sucessão de atitudes de fé. Não foi uma atitude de fé isolada. Uma sucessão de atitudes de fé. E Deus foi honrando. Disse-lhe Tomé, aliás, pode passar. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas e elas parecem árvores andando. Mais uma vez, diga comigo, mais uma vez. Você prestou atenção que Jesus, aliás, Jesus, ele agiu aqui de uma forma diferente, de uma forma inusitada, Ele podia ter imposto as mãos simplesmente sobre o cego, poderia ter feito tradicional, feito uma oração. Ele pôs as mãos e cuspiu no olho dele. Está vendo alguma coisa? Ele disse: eu estou vendo homens, mas como árvores. Então quer dizer que não estava completo, não estava perfeito. Aí, diga comigo, mais uma vez. Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Tem pessoa que ele faz um pedido, ele manifesta a fé dele uma vez, não acontece do jeito que ele quer, ele já desiste. Para ele não tinha que ser. Ele não tem coragem de seguir, fazer outra, como a palavra de ontem, inclusive, do encerramento, outra vez, ou mais uma vez. Você vê que até Jesus teve que repetir, fazer novamente, para que o milagre fosse completo. Amém? Mais uma vez. A fé
ela é aumentada através do exercício. A fé é aumentada através do exercício. Deus quer nos abençoar, nos honrar, materializar. Grandes coisas o Senhor quer fazer por você. Deus, a promessa é aquilo que parece ser um sonho distante, como o povo aqui no Salmo 126, aquilo que parece ser um sonho, se torne real. Amém?